Olá, caro aluno. Então tá, vamos agora estudar? Neste vídeo, vamos começar a caminhada nas particularidades sobre o porte de arma. Nós já vimos a regra geral, que é a proibição do porte de arma de fogo no nosso país, mas vimos também quem são as exceções a essa regra. Quem, mesmo com a regra geral, que é a proibição, quem pode portar armas de fogo no nosso país? Integrantes das Forças Armadas, órgãos de segurança pública, os guardas municipais, das capitais, mais de 500 mil habitantes, os municípios com mais de 500 mil habitantes, tem também aqueles entre 50 mil e 500 mil, vamos agora ver as particularidades, o pessoal da ABIN, os agentes operacionais, os agentes do GSI-PR, guardas prisionais, agentes prisionais, guardas portuários, o pessoal das polícias legislativas da Câmara e do Senado, vimos também a novidade que é o pessoal do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, aqueles que efetivamente exercem função de atividade de segurança, os integrantes de entidades de desporto e as empresas de segurança privada, transporte de valores. Bom, agora vamos dar uma caminhada de novo com essas pessoas e entender algumas particularidades a respeito do porte de arma delas. Começa aqui comigo, vamos lá, porte de arma, particularidades. Primeira coisa, os integrantes das Forças Armadas, presta atenção no que está em vermelho, os integrantes das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos de segurança pública, os integrantes das guardas municipais das capitais e aqueles municípios com mais de 500 mil habitantes, os agentes operacionais da ABIN e os agentes do GSI-PR, e os integrantes das polícias legislativas da Câmara, Deputados e do Senado Federal, olha o que é que eles têm aí de direito. As pessoas previstas acima terão direito de portar armas de fogo de propriedade particular, ou aquela fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora do serviço, nos termos do regulamento desta lei. Claro, isso aqui é importante, o final, vou já dizer por quê. O que você precisa saber, o que o Estatuto diz, que as bancas gostam de cobrar é o seguinte: essas pessoas, Forças Armadas, integrantes dos órgãos de segurança pública, das guardas municipais das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, os agentes operacionais da ABIN e os agentes do GSI-PR e os integrantes das polícias legislativas federais, essas pessoas podem portar tanto a arma de fogo da instituição, óbvio, quanto da sua arma de fogo de propriedade particular, até fora de serviço. Mas de qualquer modo, não, nos termos do regulamento desta lei. Esses termos nós não vamos conhecer no estudo do Estatuto, da Lei 10.826. Não precisa. Para a prova, não precisa. A prova cobrou o Estatuto, pronto. É isso que você precisa saber. Quem pode utilizar armas de fogo não só da instituição, mas também sua, de propriedade particular, até fora de serviço. Está aqui, são essas pessoas. Beleza? Eles são especiais, mas eles já são especiais por estarem fora da proibição. E mais especiais ainda, porque não só o direito deles, não só eles têm o direito de portar armas de fogo da corporação da instituição, também arma de fogo de propriedade particular. E olha, mesmo fora de serviço. Beleza? Não esqueça. Vamos agora para outra particularidade, ainda dentro dessas pessoas. Olha só, veja como o slide aqui está esquisito, né? Pessoal, você colocou aqui uma faixa, né? Foi, uma faixa. Porque nós ainda vamos filtrar ainda mais. Eu tirei quem aqui? As guardas municipais. Para a regra que nós vamos ver aqui, guarda municipal, seja qual for, não entra. Que regra é essa? Olha aí, você já sabe que eles podem utilizar a propriedade particular da corporação, mesmo fora de serviço, não pode? Pode. Mas olha o que tem mais aqui, ó. Para as pessoas previstas, o direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, terá validade em âmbito nacional. E aí é lógico. Veja, integrante da Força Armada não pode portar arma de fogo só no estado onde ele trabalha. Esse cara pode precisar transitar pelo país para fazer as suas atividades.
Um cara de segurança pública, policial federal, policial rodoviário federal, não é só policial quando está com farda, não. Pode ser que ele precise de uma missão fora do estado onde ele trabalha, né? Os agentes da ABIN transitam pelo país inteiro. O pessoal da Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República nem se fala. E as polícias legislativas, apesar de trabalharem ali numa circunscrição menor do que as demais polícias, também precisam, algumas vezes, acompanhar deputados, acompanhar senadores, fazer segurança, até fora. Né? Bom, o que o Estatuto está dizendo? Olha, o Estatuto está dizendo o seguinte, que vocês, os top dos top, a elite, né, podem ter armas de fogo particular, podem ter, claro, ou da respectiva instituição, corporação, podem portar essas armas de fogo até fora do serviço e mais. Esse porte tem validade em todo o território nacional. Quem foi que eu excluí da regra aqui? Os guardas municipais. Opa, esses aí não, né? Esses aí não vão dar esse direito não, porque aí é demais, né? Guarda municipal trabalha ali exclusivamente naquele município, seja ele uma capital ou não, né? Não interessa, eu não posso dar direito a um guarda municipal também transportar sua arma de fogo de propriedade particular ou da instituição em qualquer lugar do país. Aí é um pouco, né? É demais, né? Então assim, não precisa memorizar, precisa ter uma lógica. Nós vimos que há um rol de pessoas que já são especiais por serem exceção à regra da proibição do porte. Nós já vimos que desse rol ainda há umas pessoas ainda mais especiais por poderem portar sua arma de fogo. Não, a arma de fogo não só da instituição, como de propriedade particular. Ainda que fora de serviço. Forças Armadas, Segurança Pública, guardas municipais das capitais dos estados, dos municípios com mais de 500 mil habitantes, o pessoal da ABIN, da GSI-PR e as polícias legislativas federais. Mas desses, ainda há tropa de elite, que são os que, além de poderem portar tanto arma de fogo particular como da instituição, ainda podem, esse porte ainda tem validade em todo o território nacional, que aí exclui daquele rol especialíssimo os guardas municipais. Estes aí têm direito de portar? Tem. Arma de fogo particular? Tem. Da respectiva corporação? Sim, mas só na cidadezinha, né, onde ele está exercendo o seu trabalho. Tá certo? Então, muito importante você entender, mais do que memorizar, entender a lógica do Estatuto. Foi filtrando a chegar a uma tropa de elite que esses precisam, pela inerência de suas funções, podem portar suas armas de fogo particulares ou da instituição. Ele vai portar da instituição quando? Normalmente, quando estiver em trabalho. Não estando no trabalho, normalmente ele vai portar sua arma particular. Não é isso? Então, isso é o normal, né, que se espera, né? Então esses caras, mesmo fora de serviço, têm o direito de portar arma de fogo, que terá validade em todo o território nacional. Beleza? Olha, é legal entender isso. Você entendendo isso, você se blinda de qualquer questão de prova que traga particularidades sobre porte de arma. Tá bom? Então vamos seguir em frente aqui nos nossos slides. Bom, tem agora algumas outras particularidades que eu preciso mostrar para você. Opa. Bom, aqui é uma exigência específica. Vamos lá. Os agentes operacionais da ABIN, o pessoal da GSI-PR, os integrantes das polícias legislativas da Câmara dos Deputados do Senado Federal e os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e guardas portuárias, e o pessoal das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, olha só, a autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições acima descritas está condicionada à comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológicas atestadas pela própria instituição para o manuseio da arma de fogo. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, aquelas prerrogativas você já sabe. Particular, da instituição, mesmo fora de serviço, para a tropa de elite, tem validade em todo o território nacional, mas dessa turma aí, naquele rol maior, tem alguns que precisam comprovar, para que eles tenham autorização, precisam comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. Professor, mas ele está esquecendo de algumas pessoas aí, desporto, guarda municipal, calma. Mas o que o Estatuto faz o destaque é para esses aqui. Precisam comprovar pela instituição a capacidade técnica e aptidão psicológica para portar arma de fogo. Professor, mas ele já
comprovou lá quando foi adquirir arma de fogo? Sim, mas quem disse que todo mundo aqui adquiriu arma de fogo para uso particular? Nem todos. Às vezes o cara entrou agora na carreira de auditor fiscal do trabalho, nunca pegou numa arma na vida, mas precisa, deseja, porque está fiscalizando empresas, né, de crimes organizados, sei lá, grupos organizados e tal, que estão delinquindo aí com o fisco. Tá, esse cara não, eu preciso de porte, tudo bem, cara. Você vai precisar comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. A Receita Federal é quem precisa prover meios para que você comprove isso e, a partir daí, vai sim ter autorização para portar armas de fogo. Por que foram excluídos as Forças Armadas e o pessoal da Segurança Pública? Meu amigo, esses caras fazem curso de formação para entrar na instituição. Esses caras passam por uma academia nas Forças Armadas para entrar na instituição. Só se forma um policial, um militar, se tiver capacidade técnica e aptidão psicológica. Então o Estatuto não precisaria repetir esta condição. Agora esses, Receita Federal, Guarda Portuária, agente prisional, esses órgãos não são militares, não são órgãos de segurança pública, nem as forças das polícias legislativas. Então, o cara entrou agora, passou para a polícia da Câmara, ele precisa fazer um cursinho de formação, se for tirar arma de fogo, ali para poder atestar a sua capacidade técnica e sua aptidão psicológica. Então, por favor, memorizem essa turma aqui. Vamos lá de novo. São os agentes operacionais da ABIN, da GSI-PR, as polícias legislativas da Câmara e do Senado Federal, né, os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias e os integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil, de auditoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal, de analista tributário, esses, para que tenham autorização para ter o porte de arma. Já estamos vendo aqui uma condição. Porque direito eles têm, mas qual é uma condição que já foi colocada aqui no Estatuto? Que tem que ser comprovada a capacidade técnica e aptidão para arma de fogo pelas próprias instituições. Claro, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Né? É o regulamento, que é o Decreto 5.123, que vai dizer como é comprovada essa capacidade técnica e aptidão psicológica. Tá bom? Sigamos em frente com uma novidade de 2014. Ainda é novidade porque não vi aparecer em provas ainda. Existia uma demanda muito grande dos guardas prisionais e dos agentes prisionais para que eles pudessem portar arma de fogo fora do serviço. Porque, via de regra, eles não podiam portar arma de fogo fora do serviço. Aliás, não estava claro no Estatuto, nós acabamos de ver que não existe ressalva. Em tese, eles poderiam, mesmo fora de serviço, mas havia entendimento de tribunais que não, e havia entendimento de juízes que não. Então, a categoria começou a brigar pelo direito de portar armas de fogo da instituição. Não estava brigando para portar armas de fogo particular, não, tá? Também, mas principalmente da instituição, certo? Para que eles pudessem também se enquadrar naquela situação de poder portar as armas, seja particular, mas principalmente da instituição, mesmo fora de serviço. E aí, briga foi para lá, briga foi para cá, até que em 2014, por meio da Lei 12.993, né, a presidenta, então, inseriu, né, o direito, né, dos agentes prisionais e guardas prisionais de portar armas de fogo, tanto particular como da respectiva corporação, mesmo fora de serviço. E por que está separado essa normatização? Porque ela traz as condições para que essas pessoas possam exercer esse direito. Vamos para cá? Artigo 1º, ao artigo 6º, foi inserido o parágrafo 1º-B, que diz o seguinte: os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, não estou falando aqui de guardas portuárias, nem escoltas de preso, estou falando de agentes e guardas prisionais, poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou beleza, ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço. Desde que, aí está aqui as condições básicas, primordiais, para que essa categoria aqui especialmente possa exercer esse direito de portar sua arma de fogo particular ou da instituição, mesmo fora de serviço.
Eles têm que estar submetidos a regime de dedicação exclusiva, não pode trabalhar em qualquer outro órgão ou fazer qualquer outra atividade. Eles têm que estar sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento, e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. São 3 condições cumulativas. Não existe um ou aqui, existe um e. Então, meu amigo, se você é agente prisional ou guarda prisional e quer ter esse direito, bom, portar a arma de fogo da respectiva instituição dentro de serviço, você já tinha esse direito. O que não estava muito claro é se você poderia portar arma de fogo particular ou da instituição mesmo fora de serviço. Né? Por que os agentes reclamaram isso? Porque era muito risco. O cara é agente penitenciário, o cara está preso o dia inteiro. Quer dizer, ele sai da penitenciária, sai da cadeia, né, para as suas atividades normais, final de semana, com sua família, e sequer pode portar uma arma de fogo para se defender? Isso estava meio incoerente, porque o risco frente a um policial federal, rodoviário federal, era praticamente o mesmo. Alguns agentes penitenciários até estavam ali estão em penitenciárias perigosíssimas. Né, com a cara a tapa lá o tempo inteiro. Então o cara desse sai para atividade normal, claro que isso aí também isso foi fruto também de histórico de mortes, de agentes penitenciários, então a luta veio disso aí. Então a partir de agora eles gozaram desse direito, mas quais são as condições? Primeiro, você tem que estar em regime de dedicação exclusiva. Segundo, tem que ser comprovada aí uma formação funcional para ter. Como essa formação funcional? Você não precisa saber, é nos termos do regulamento. Você precisa saber que você tem uma formação funcional. Terceiro, tem que estar subordinado a mecanismo de fiscalização e controle interno, quer dizer, o seu órgão, a sua instituição, tem que ter meios de fiscalizar esse seu porte de arma particular ou da instituição fora do serviço. 3 requisitos comprovados, não pode deixar de existir nenhum dos 3, aí sim, um agente guarda prisional pode gozar da prerrogativa. Ok? Sigamos. As guardas municipais, nós vamos só rever algo que nós já falamos. Bom, quem é que tem direito de portar o arma e como é que é feito isso? Guardas municipais de um município com mais de 500 mil habitantes, porte de arma dentro e fora de serviço. Nós já vimos isso, né? Nós já vimos que essas pessoas podem até portar armas de fogo particulares ou da corporação, mesmo fora de serviço. Mas não tem esse porte, não tem validade em todo o território nacional, vimos isso. Estou falando aqui de município. Por quê? Porque se for guarda municipal da capital, a regra entra aqui, ó, igualzinho. Certo? Bom, guardas municipais de municípios com menos de 500 mil e mais de 50 mil habitantes, porte de arma de fogo só quando em serviço. Ora, e se for, então, por dedução, um município com menos de 50 mil habitantes, porte de arma de fogo, de jeito nenhum. Aqui entra na regra geral da proibição. Tá bom? Da proibição. Então, você sabendo isso aqui, você não erra nenhuma questão com relação à guarda municipal, ao direito de porte de guarda municipal. Mais de 500 mil habitantes, capital do estado, pode portar arma de fogo particular ou da respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, mas não tem validade em todo o território nacional. Não é capital, é município. Sim. Qual é o número de habitantes? Tem mais de 500 mil habitantes? Tem. Opa, então pode portar dentro e fora de serviço. A arma particular não é dentro, né? A arma particular fora do serviço ou a arma da corporação dentro e fora de serviço. Não tem validade em todo o território nacional. Não tem 500 mil habitantes, mas tem mais do que 50 mil? Tem. Pode portar arma de fogo, não pode portar arma de fogo particular, certo? Mas pode portar arma de fogo quando em serviço, tá certo? E aí, se for menos do que 50 mil habitantes, nem pensar, não pode portar armas de fogo. Essas são as regras sobre guarda municipal. Tem mais um detalhe sobre guarda municipal. A autorização para o porte de armas de fogo de guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial. Não só isso,
está condicionado também, igual lá aos agentes e guardas prisionais, a existência de mecanismos de fiscalização de controle interno nas condições estabelecidas no Estatuto, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Então, essas são as condições para a guarda municipal, aí não importa que número de habitantes, não importa se é capital ou município, mesmo com aquelas prerrogativas lá, você precisa, a sua autorização para você, integrante da guarda municipal, poder ter o porte de arma, tem que estar condicionado a uma formação funcional, né? E essa formação funcional tem que acontecer em estabelecimentos de atividade policial e também tem que ter mecanismos de fiscalização e controle interno. Tudo isso sob a supervisão de quem? Às vezes as bancas trocam, né? Ministério da Justiça. Não é sob a fiscalização do Comando do Exército, não é sob a supervisão da Polícia Federal, é sob a supervisão do Ministério da Justiça. Ok? Continuando. Agora, vamos ver as regras, as condições para os técnicos de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. Quem é que pode ter direito de portar arma de fogo e como? Nós já vimos lá atrás que esses caras precisam estar exclusivamente executando serviços de segurança. Não é qualquer servidor do judiciário nem dos MPs. Ele precisa efetivamente estar em atividade de segurança. Esse requisito vai aparecer agora de novo. Quer ver? Vamos ver agora quais são as condições, as demais condições. As armas de fogo utilizadas pelos servidores dos tribunais federais, aqueles que estão lá no artigo 92 da CF de 88, e do Ministério Público da União, e aqui também abriu para o Ministério Público dos Estados, serão as armas de fogo. Estamos conversando primeiro sobre as armas de fogo. As armas de fogo utilizadas pelos servidores, e você sabe que são servidores que efetivamente estejam executando atividades de segurança. As armas de fogo que eles vão portar, né, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições. Não é dele. Olha aqui que interessante. Somente podem ser utilizadas quando em serviço. Esses caras não têm prerrogativa de utilizar arma de fogo fora de serviço. Deve observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente. E seu certificado de registro e autorização de porte serão expedidos pela Polícia Federal, olha que interessante, em nome da instituição. Que é isso, professor, pelo amor de Deus? Amigo, é o seguinte, você é um servidor do Poder Judiciário? Sou. Você executa suas atividades exclusivamente, você executa exclusivamente atividades na área de segurança? Sim. Beleza. Então você vai ter o direito de portar armas de fogo. Essa arma de fogo que você vai portar, ela está sob responsabilidade, propriedade, guarda do seu tribunal, do seu órgão do Ministério Público, certo? Não só isso, e outra, não só isso, você pode utilizar essa arma quando em serviço. E uma regra importantíssima, essa arma, tanto o certificado de registro dela como a autorização do porte dessa arma não vai no seu nome. A autorização do porte dessa arma vai para o nome da instituição. Olha que interessante. E vai ser expedido por quem? Tanto o certificado de registro quanto a autorização do porte pela Polícia Federal. Então, se você é um servidor do MP, Ministério Público da União, o Ministério Público Estadual ou do Poder Judiciário Federal, você poderá portar armas de fogo. Está lá, se você efetivamente trabalhar em atividade de segurança. Tem outras condições, vamos ver já, mas basicamente é isso. Bom, essas armas de fogo, qual é a característica dessa arma de fogo? Primeira coisa, propriedade, guarda e responsabilidade da instituição. Só podem ser utilizadas quando em serviço. E o principal, tanto o certificado de registro dela como a autorização para você portar essa arma de fogo serão expedidas pela Polícia Federal em nome do seu tribunal, em nome do seu órgão do Ministério Público. Ok? Tem mais. O porte de arma, agora vou falar do porte de arma, pelos servidores dessas instituições, tribunais federais, mais o Ministério Público da União, mais os Ministérios Públicos estaduais, porte de armas das instituições fica condicionado a apresentação de documentação comprobatória de preenchimento dos requisitos por nós já estudados.
Lembra aqueles requisitos para a aquisição de arma de fogo? Pois bem, você, técnico ou servidor do Poder Judiciário ou de MP, mesmo que o porte de arma, mesmo que o certificado de registro de arma seja expedido pela Polícia Federal em nome da instituição, você que vai portar aquela arma precisa comprovar todos aqueles requisitos. Residência certa, ocupação lícita, você precisa comprovar idoneidade, né? A efetiva necessidade, tudo bem, está claro, a efetiva necessidade, mas isso tem que ser comprovado mediante a Polícia Federal, toda aquela comprovação de idoneidade, as certidões de antecedentes criminais, e também não pode estar respondendo a processo criminal nem inquérito policial. Tem que cumprir isso aí. Tá tudo certinho com você? Beleza, já pode portar. O que mais? Você também tem que ter uma formação funcional, olha lá, em estabelecimentos de atividade policial, igual às guardas municipais. E do mesmo jeito das guardas municipais e dos agentes e guardas prisionais, tem que ter existência de mecanismo de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento do Estatuto. Veja, não tem nenhum segredo aqui, nenhum segredo, isso aqui é lógico. Isso aqui é lógico, precisa ter mecanismo de fiscalização e controle interno, você precisa ser submetido a uma formação funcional, para quê? Para testar a capacidade física, capacidade técnica e aptidão psicológica, claro. E você precisa entregar aquela documentação comprobatória. Talvez a coisa diferente do que a gente viu aqui entre os guardas municipais e os agentes prisionais ou guardas prisionais, a diferença deles aqui é que aqui você, técnico do Judiciário Federal ou do Ministério Público da União ou do Ministério Público do Estado, estou falando técnico, mas é qualquer servidor que execute exclusivamente atividade de segurança, bom, aqui você precisa comprovar aquelas documentações. Por quê? Porque seu órgão, para que você entre naquele órgão, você não precisa comprovar tudo isso. Né? Não precisa de todas aquelas comprovações. Tá? Então, a Polícia Federal o Estatuto coloca mais esse dificultador, coloca mais esse requisito para que realmente você tenha idoneidade, tenha capacidade comprovada para portar uma arma de fogo. Ok? A autorização para esse porte de arma de fogo independe do pagamento de taxa. Independe do pagamento de taxa. O que é isso aí, professor? Não. Olha, a autorização do porte de arma de fogo não está amarrada a pagamento de taxa, não. Não está dizendo que você tem que pagar ou que não tem que pagar uma taxa. Não está dizendo isso. O que está dizendo aqui é que a Polícia Federal não pode condicionar, preenchidos os demais requisitos, a autorização a um pagamento de uma taxa. Não. Tem que pagar ou não tem, pode ser que precise ou não. Aí é outra história. Mas essa autorização não está amarrada a um pagamento de uma taxa. Para essa turma do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados que executam exclusivamente atividades de segurança. Ok? Mais regras. Presidente do tribunal, se for um tribunal do Poder Judiciário, ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo. E olha que legal, que bom de prova. Respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. O que é que ele está dizendo aqui? Não serão todos os servidores que exerçam funções de segurança de um tribunal, por exemplo, que vão ter o direito de porte de arma. Não. Só 50% dessa turma é que pode ter o direito de porte de arma, só que poderão portar arma de fogo. Só 50% dos servidores que fazem as funções de segurança. Quem é que vai dizer quem são eles? O presidente do tribunal, se for um órgão do Poder Judiciário Federal, ou o chefe do Ministério Público, ou da União, ou o chefe do Ministério Público Estadual. Então, ficou para eles a decisão de quem, dentre os servidores que fazem funções de segurança, de quem vai portar arma de fogo naquele órgão. Lembrando que só pode ser, no máximo, 50% do efetivo daquela turma que exerce funções de segurança. Tem 100 servidores que fazem funções de segurança naquele órgão, só 50 pode ter porte de arma de fogo. Quem vai dizer quem são esses 50, respeitado aqueles requisitos, né? Claro que ele vai observar aqueles outros requisitos cumpridos, o presidente do tribunal, ou o chefe do Ministério Público respectivo. Ok?
E aí eles têm uma obrigação, né? Uma vez designadas essas pessoas, tanto o presidente do tribunal como o chefe do Ministério Público, né, eles têm que entender que a listagem dos servidores das instituições deverá ser atualizada semestralmente no SINARME. Aqui está repetido isso aqui, ele está dizendo o seguinte: a listagem dos servidores, tanto os que usam como os que não usam porte de arma, tem que ser entregue semestralmente ao SINARME por esses órgãos. Eu sou um presidente de tribunal, escolhi os 50% dos caras, né, a turma que vai ter o porte de arma. Ok, bom, você vai pegar a lista de toda a galera. São 20 lá no seu órgão? São 20. Só 10 podem ter o porte de arma. Ok, já estão designados. Tá, mas semestralmente, o SINARME tem que receber a listagem de todos esses servidores. Os que usam, os que não usam. Para quê? Para ter controle. E essa listagem é semestral, não esqueçam, semestral. E para quem? SINARME, ao SINARME, não é a Polícia Federal, não é o Comando do Exército. Pessoal, mas o SINARME está no âmbito da polícia, sim. Eu estou falando em termos de prova, né? Para não substituir aqui por outro órgão. Está dizendo que a listagem tem que ser entregue semestralmente ao SINARME, ok? Essas instituições são obrigadas a registrar a ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo e outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Essas instituições, nós ainda estamos aqui, nos tribunais e Ministério Público. Essas instituições, os tribunais e os órgãos do Ministério Público terão que, são elas que têm que registrar a ocorrência policial se uma arma foi perdida, furtada ou extraviada. Lembra, a propriedade, a guarda, a responsabilidade não é delas? As armas não estão registradas no nome dessas instituições? Ora, então são elas que, ocorrido um furto, ocorrido um roubo, ocorrido extravio, terão que fazer o BO, né, registrar a ocorrência policial lá na Polícia Federal, hein? Não é em qualquer polícia, não. Na Polícia Federal. E quando? Nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Não é depois que o cara soube, não. Não é depois que o cara foi avisado, não. Ocorreu o furto, a perda, o extravio às 19 horas do dia de hoje. Então essa instituição tem que registrar um BO na Polícia Federal, no máximo até 19 horas do dia de amanhã. Do ocorrido fato, né? De quando ficou sabendo, da notificação do fato. Não, cuidado, tem questão de prova que fica trocando isso aí. Tanto a hora quanto o quando, né? E às vezes coloca que o órgão tem que registrar a ocorrência policial em uma delegacia próxima, na Polícia Civil. Esses órgãos são federais e mesmo dos ministérios públicos e estaduais precisam comunicar a perda, furto, roubo de suas armas, que são sob sua propriedade, à Polícia Federal. Quando? Nas primeiras 24 horas, não esqueça nunca, depois de ocorrido o fato. Ok? Bom, e aí, com essa última regra do Poder Judiciário, a gente dá um tempinho aqui para, no próximo vídeo, continuarmos com as particularidades. Já vimos várias, boas de prova. No próximo vídeo, a gente conclui a questão do porte de arma de fogo com o restinho das particularidades importantes que você precisa saber para a sua prova. Ok? Até lá!